Cheque especial, já estão valendo as novas regras para quem entra no vermelho. Os bancos agora têm que avisar quando o correntista acessa o limite de crédito. Em dia do governo, encontro com a indústria, Temer diz que próximo presidente tem que reformar a Previdência e que o governo dele não vai ficar paralisado. Sem tornozeleira, Toffoli contraria Sérgio Moro e diz que José Dirceu não precisa ser monitorado, escancarando divergência entre instâncias da Lava Jato. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A gente começa o Band Cidade com um dado preocupante. Um relatório elaborado por psicólogas da UNB mostrou que mais de 80% dos agentes da Polícia Federal se sentem desvalorizados e quase metade dos servidores apresenta emoções extremas, como raiva no trabalho. Essa pesquisa era mantida em sigilo, mas agora veio ao público. Flávio é policial federal há 15 anos. Nesse período, ele ouviu diversos relatos de companheiros de trabalho que sofreram assédio moral e tiveram problemas psicológicos. Nós temos policiais federais que falam no Facebook alguma coisa relativa a ambiente de trabalho ou relativa ao modelo de segurança pública, falando o modelo dos Estados Unidos tem que ser aplicado no Brasil. Lá nos Estados Unidos nós não temos inquérito policial, tem que acabar com esse tipo de coisa, trazer um modelo que funcione para o país e são punidos via procedimento disciplinar. Nós temos casos de aumento de carga de trabalho só porque aquela pessoa ela se colocou contra determinada situação política dentro do Departamento de Polícia Federal, posições políticas, posições técnicas sobre segurança pública. Nós temos casos específicos já relatados até de assédio sexual. De acordo com o Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal, de 2011 a 2017, foram 41 suicídios de agentes da PF. Só aqui no DF foram 4, ou seja, 10% dos casos. Demonstram que realmente é de se acreditar que esse assédio moral vertical, ele é maior aqui no Distrito Federal, porque aqui é o controle, né? Uma pesquisa realizada por 2 psicólogas ajudou a evidenciar a realidade de policiais federais. Foram mais de 300 profissionais ouvidos em um período de 2 anos. O estudo trouxe resultados alarmantes, como, por exemplo, 83% dos agentes se sentem desvalorizados, 46% apresentam emoções de raiva no trabalho e 39% se sentem inúteis. São níveis altos de insatisfação que aí nos fez ficar preocupado porque a vulnerabilidade do estresse no ambiente de trabalho causou um percentual na pesquisa de 83%. A psicóloga afirma que o resultado da pesquisa é um alerta para a instituição. No mínimo preocupante, né? E um alerta em benefício da instituição, né? Porque nós estamos aqui para ajudar. O presidente do sindicato informou que procurou o Departamento da Polícia Federal para falar dos casos, mas nunca obteve respostas. A Polícia Federal se manifestou por meio de nota, garantiu que apura todos os eventos que possam ter repercussão na esfera disciplinar e que coloca à disposição dos servidores instrumentos para notificação deste tipo de fato. Além disso, eles garantem que solicitaram ao governo federal a criação de cargos na área da saúde, inclusive de psicólogos, para ampliação de atendimento aos servidores. Já estão valendo as novas regras na oferta de cheque especial. Entre as principais mudanças, os consumidores passam a ter opções mais baratas para parcelar a dívida e devem receber um alerta emitido pelo banco avisando que entraram no cheque especial. Fabrício entra no cheque especial todo mês. Sabe que os juros são altos, mas já se acostumou com a opção. Já pensei várias vezes em tentar me livrar do cheque especial, mas é aquela coisa, né? A gente nunca sabe quando é que a gente vai precisar novamente, então, enquanto estiver lá, eu estou usando. Já a Olímpia prefere ter cautela. Nas emergências, depois me arrependo, porque está muito alto os juros. O problema é que muita gente usa o cheque especial sem pensar nas possíveis consequências. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito revelou que quase metade dos usuários recorre a esse tipo de limite todo mês. E o pior,
a maioria desconhece quanto paga de juros. Este economista alerta que as taxas ultrapassam 300% ao ano. Ele analisa que as medidas anunciadas pela Federação Brasileira dos Bancos, que entraram em vigor este mês, podem ajudar a evitar a inadimplência. Entre as mudanças, o banco deve oferecer uma alternativa mais barata de parcelamento de dívida, caso o cliente use mais de 15% do limite disponível no cheque especial por 30 dias nos valores acima de R$ 200. O cliente também não é obrigado, bem entendido. Ele vai aceitar ou não as condições do banco e ele nem precisa aceitar as condições do banco, né, com o qual ele tem esse débito. Ele pode, naturalmente, hoje ele tem mais facilidade para negociar com outro banco, ou uma outra modalidade de empréstimo que não aquela que o banco credor está lhe oferecendo. Mas, para evitar as dívidas com o banco, nada melhor do que fazer como o Benedito, que nem usa o cheque especial. Se você entrar no cheque especial, eu já conheço muitas pessoas que entraram e para sair, você entra, mas para sair demora muito. Às vezes nem consegue sair sem fazer um acordo ou coisa do tipo. É difícil? É difícil. Agora pela manhã, o presidente Michel Temer participou da abertura do Encontro Nacional da Indústria. É a convenção anual do setor industrial brasileiro, que acontece há mais de 10 anos. À tarde, Temer reúne a tropa de segurança pública. Os detalhes estão chegando com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata, e já tem olhares voltados lá para 2019, né? É isso, Rodrigo. Muito boa tarde para você, uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Falando um pouco sobre a indústria, né? O presidente Michel Temer hoje pela manhã foi prestigiar a abertura dessa cerimônia. A indústria é fundamental para a economia brasileira, representa aí mais de 50%, 51% das exportações brasileiras. Também é responsável aí, de acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria, contribui aí com a economia com algo em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de reais todo ano. Com a arrecadação de impostos também é um setor bastante considerável com relação aos impostos federais. É responsável por 32% dessa arrecadação, com os impostos previdenciários 25%. Então o governo sabe dessa importância. A ideia é fortalecer ainda mais, aumentar essas exportações. Por isso que o presidente Michel Temer fez questão de prestigiar. Nós temos inclusive imagens dele participando desse evento, dessa cerimônia. Ele fez um discurso, Rodrigo, falou, claro, sobre a importância da indústria. Aí você vê ele chegando, mas falou também sobre política. Disse, por exemplo, que o próximo governo necessariamente vai ter que falar sim, vai ter que votar a reforma da Previdência. E falou também, ele vem recebendo críticas aí com relação ao governo dele, que o Congresso está paralisado, o governo está paralisado. Ele disse que não, que o governo não vai ficar paralisado até o final do ano, que é quando termina o mandato dele, que ele vai continuar assim trabalhando. Falando um pouco sobre essa reforma da Previdência, que ele fez questão de citar, a gente lembra que o governo chegou a enviar para o Congresso Nacional o texto da reforma da Previdência, mas o fato é que o governo não teve votos suficientes para aprovar essa reforma. Em seguida, veio a intervenção federal no Rio de Janeiro, impedindo também qualquer votação que modifique a Constituição. Então, o governo não conseguiu, tentou, mas não conseguiu. Falando ainda sobre intervenção, sobre segurança pública, ainda hoje o presidente Michel Temer vai se reunir com os ministros ligados aí à área de segurança pública. Em seguida, não vai ser na mesma reunião, mas em seguida ele se reúne com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Claro que a intervenção federal da segurança pública no Rio de Janeiro vai ser um dos temas tratados. O governo não apresentou um balanço positivo com relação a essa intervenção que foi decretada pelo presidente Michel Temer no dia 16 de fevereiro. Mas tem um instituto, Observatório da Intervenção, que aponta aí que, por exemplo, os tiroteios no Rio de Janeiro, de acordo com esse estudo, aumentaram 36% nesses 4 meses de intervenção com relação aos 4 meses anteriores. Critica também esse processo, diz que falta transparência nesse processo de intervenção. Então tem críticas aí. Quem sabe depois dessa reunião o governo fale um pouco sobre esse processo de intervenção que no primeiro momento dura até o final deste ano. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto já com a gente. Muito boa tarde, Cláudio. E essa intervenção, ela veio para ficar ou vai ser interrompida em algum momento, Cláudio? Olha, a intervenção é um fracasso, né? O governo precisa reconhecer isso e os próprios interventores, até porque ficou todo mundo com medo, as próprias Forças Armadas, de agir como devem agir e serem condenadas por isso pela eternidade, né? Porque o que o Rio de Janeiro vive é uma guerra civil, sem dúvida nenhuma. Só que não, né? Só que
as pessoas acham que esse assunto deve ser tratado, continuar a ser tratado de maneira cosmética. E aí a gente assiste a cenas lamentáveis, frequentes na televisão, de imagens feitas de helicóptero, feitas à distância, mostrando bandidos fortemente armados, patrulhando as ruas das favelas como se lhes pertencessem. E o agente de segurança, o policial ou o militar envolvido nessa intervenção não pode tratá-los como se fosse alguém na iminência de usar aquela arma de grosso calibre contra cidadãos e até contra a própria polícia e as Forças Armadas. Se esse tipo de bandido fosse tratado como ele de fato é, como bandido, como preconiza o general Augusto Heleno, né, que foi o chefe da intervenção, digamos assim, da ONU, das forças da ONU no Haiti, que vivia uma situação muito semelhante a essa, tinha que fazer no Rio de Janeiro o que foi feito lá no Haiti. A polícia e o exército tinham que chegar chegando, né? Metendo mesmo, avisando, dando um prazo, olha, deponham suas armas, senão vocês serão passíveis de serem alvejados, né, caso voltem a circular com armas assim publicamente. Mas, enfim, o fato é que não deu certo, não está dando certo, o país parou do ponto de vista do exame de emendas constitucionais importantes e o presidente, nesse Encontro Nacional da Indústria hoje, deve ter ouvido muitas queixas, né? Muitas lamúrias, porque, afinal de contas, há uma retração nos negócios, o crescimento da economia é muito menor do que se esperava para este ano. Enfim, apesar de todas as más notícias, ou além dessas más notícias, o presidente teve que mandar um recado para aquele que for eleito, que vier a ser eleito na sua sucessão. Indiscutivelmente, Michel Temer tentou fazer reforma da Previdência, mas muitos daqueles que, inclusive, apoiam aquele que será eleito, o presidente que será eleito, vão pegar essa rebordosa no ano que vem, né? Porque a reforma da Previdência é absolutamente inadiável e absolutamente necessária e urgente. O próximo governo ou faz a reforma da Previdência ou não vai fazer mais nada durante 4 anos. Olha, quem expõe fotos íntimas da ex na internet agora pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Para o Conselho Nacional de Justiça, o crescente vazamento de imagens nas redes sociais virou um problema sério, comparável aos casos de agressão. Os casos de exposição íntima na internet vêm se tornando cada vez mais comuns. Recentemente, um homem foi condenado a pagar R$75 mil para a namorada depois de divulgar fotos íntimas de forma não autorizada. O caso foi tratado como violência moral pela Lei Maria da Penha e aconteceu em Minas Gerais. Mas para o Conselho Nacional de Justiça, registros assim têm sido visto como uma das formas mais recentes e cruéis de violência de gênero praticada contra as mulheres. O vazamento de imagens íntimas pela internet é conhecido como pornografia de vingança. Os alvos devem registrar queixa na delegacia. Aqui em Brasília, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher fica na 204/205 Sul. No Brasil, os casos em geral tramitam nas varas especializadas de violência doméstica. Entretanto, foi aprovada no Congresso Nacional e, aguardando sanção, nova lei que irá tipificar esses tipos de caso. Uma das alterações prevê que a prática não seja mais julgada como de crime de menor potencial ofensivo, em que as penas não superam 2 anos. Cláudio Humberto, isso mostra que a internet também não é terra sem lei? Claro que não, né? É preciso punir todas as formas de violência e essa, como considera mesmo o Conselho Nacional de Justiça, é uma das formas mais cruéis de violência contra a mulher, mas também contra o homem. O problema dessa lei, que está pendente de sanção presidencial, é que é uma lei capenga. Ela só olha para um lado da questão. A gente viu recentemente que uma mulher postou fotos daquele ator da Globo, Cauã Raymond, né, depois de supostamente terem tido um relacionamento, fotos íntimas do ator. Por essa regra, pela lei que foi aprovada e pelo trabalho todo conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça, essa mulher não sofreria sanções idênticas, né? Lei boa é a lei que vale para todo mundo.
E a seguir, o Brasil deixa de ser um país livre do sarampo. 2 estados voltam a enfrentar o surto da doença e a gente mostra quais logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.